algumas coisas aconteceram e umas me deixaram com medo, outras não, né? Uma das vezes que eu lembro de ter tido mais medo, que eu até passei mal, eu tava em casa, minha cunhada tava em casa, meu irmão, todo mundo, e tava todo mundo na cozinha, e eu vi uma sombra de um homem com um chapéu de cowboy passando pelo corredor. Esse foi assim o ápice, eu passei mal, dor de cabeça, enxaqueca, assim, minha energia foi pra baixo, fiquei com muito medo. Não sei Você explicar o segue porquê. alguma religião ou não? Eu era evangélico, não que eu deixei de ser, mas eu não vou à igreja, assim, eu tenho minhas convicções, minhas Aham. opiniões diferentes, mas Se desiludiu um pouco com a. não, mas me identifico, assim, com o evangelho, mas não sou praticante. Aham. Você manteve a doutrina É, cristã, mas sem aham, congregar como antes, né? Entendi. Meio que eu sou a mesma coisa. sim. Mas aí tá. Aí esse do chapéu de cowboy, você chegou a pesquisar alguma coisa pra ver quem seria ele? Não, nunca pesquisei nada, porque assim, eu era pequeno, eu era criança, depois pré-adolescente, adolescente, e toda vez que eu falava, ninguém acreditava em mim. Entendi. É sempre Era, assim, né? era algo, zoava, Ou é um enfim. maluco ou é o endemoniado. É. Isso foi. Esse rapaz, esse homem, esse vulto de chapéu foi na casa que você Que morava. eu moro ainda. Ah, todos esses. É, Grande parte desses acontecimentos foram nessa mesma casa. sim, grande parte foi lá. Grande Entendi. parte foi lá dentro mesmo. Tá. Essa casa você mora lá desde que você nasceu, Sim. provavelmente, né? Você chegou a ter contato com antigos moradores da casa? Não, Vocês foram. porque nós somos os primeiros donos. Ah, entendi. Ela É, construiu, foi construída. a gente comprou ela. Entendi. Meus pais compraram, na verdade. Tá certo. Ela é em vila? Ela é em É uma casa? vila. É uma vila. Você tem contato com outras pessoas da vila que tem algum relato também de fenômenos sobrenaturais na mesma vila? Olha, algumas pessoas dizem, mas são coisas muito aleatórias. Nunca cheguei a ficar batendo um papo muito forte em relação a isso com os meus vizinhos. Com alguns amigos, sim. E meus amigos, alguns têm algumas experiências também. Eu já até vivenciei algumas experiências com eles, na casa deles. E mas com meus vizinhos em si, a gente não chega a bater esse papo, não, até porque eu não falo muito com os vizinhos. Entendi. Imagino. Não, porque já aconteceu. Tem relatos de fenômenos que acontecem na mesma vila, sacou? Então não é na casa, é tipo no terreno, sacou? Sim, Às sei. vezes ali funcionou alguma coisa, algum terreiro que tem alguma energia mais densa ali, ou então algum cemitério clandestino, Sim, alguma coisa isso assim, né? acontece. Ou então, tipo, foi tipo a galera meio que se aproximou por algum tipo de identificação com a Aham, galera, pode gostou e ser. seguiu, entendeu? Mas aí vamos lá. Aí você se sentiu mal. Esse vulto desse, vamos chamar de boiadeiro, né? Que você já deve ter até ouvido falar já. Vamos chamar ele de boiadeiro. Foi a única vez que você teve contato com essa forma? Sim. Dessa forma em específico foi a última, a única vez. Tá, Primeira e única vez. certo. Depois disso, como é que foram as outras experiências? Então, eu não sei dizer tempo. Em tempo, assim, Não, depois não de precisa tanto fazer ordem tempo. cronológica, não. Precisa Mas não. foram acontecendo. Eu comecei a ver muitas coisas com muito mais frequência. Sim. E em casa, uma vez eu lembro que eu tava em casa, só tava eu e meu pai. Meu pai foi pra cozinha e eu tava na sala. Da sala dá pra ver a passagem do quarto pra cozinha. Aham. E eu vi uma menina passando atrás dele. Mas era uma menina, aparentava ter mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, um vestido florido, claro, vestido branco com flor azul, mas as florzinhas pequenininhas, cabelo cacheado também claro, assim, meio caramelo, sabe, mas não tão claro. E ela passando atrás do meu pai. E quando ele voltou pro quarto, aí eu perguntei, falei, pai, tem alguém contigo aí? Ele falou, não. Eu falei, porque eu vi uma menina, expliquei pra ele. Ele falou, que estranho, não tem ninguém. E quando ele voltou pro quarto, eu vi um vulto passando. Ele fechou a porta, eu vi um vulto passando e entrando na Esse porta. vulto era da mesma estatura da criança ou Não, era. foi um vulto, tipo um fecho de luz, assim, sabe? Tá, é um vulto escuro ou vulto. Branco. Tá, entendi. É porque vulto a gente sempre acha que é alguma Não, coisa foi escura e branco, tal, né? foi branco. Entendi. Era um vulto branco. Esse episódio foi com quantos anos você tinha? Eu era adolescente. Entendi. Deveria ter uns 17.
Tá. Na mesma casa, né? Na mesma casa. Tá. Na mesma casa. Teu pai, você falou com ele, não acreditou, foi a mesma coisa, né? Não, ele fica meio. Meu pai, ele foi criado na igreja, então ele fica, tá repreendido e tal, assim, leva pra aquele lado, Sim, né, sim, assim, sim. mais maligno, algo, enfim. Mas eu não sou de levar pra esse lado, não, assim. Entendi. Ah, que bom, né? Agora, aí o que mais que aconteceu, assim, tipo, que você Então, aí numa outra vez, sempre foi muito em casa. Depois começou a ser na rua. Então eu comecei a ver coisas na rua. Eu lembro na rua, de 2 episódios, assim, forte. Um foi que eu estava passando em frente a uma casa, lá perto de onde eu moro, mas não é casa de vila, numa outra rua. E eu vi uma pessoa descendo a escada no momento que eu estava passando. E eu levei um susto tão grande, que, de novo, eu passei mal, fiquei com dor de cabeça, eu comecei a chorar, porque assim, foi algo. Eu não sei explicar. A energia naquele momento foi muito bizarra, assim, eu não tenho como mensurar pra você, porque me fez mal. Até hoje eu passo em frente, eu olho pra escada, eu fico, pô, será que. dá um gatilho, né? Me dá um gatilho, eu fico olhando, será, cara? Mas aí como é que foi a forma que você viu? Você viu Era uma nitidamente? pessoa, vi nitidamente, era um homem, um senhor, assim, aparentava ser um senhor de idade, e não dava pra ver roupa nem nada, era uma forma muito clara, assim, uma visão de luz clara, não dava pra ver roupa, nada, foi só uma visão, era um formato de um senhor, mas como se fosse uma luz, sabe, forte, assim. Sim. Aí eu me senti meio estranho nesse dia. Você consegue discernir... Aliás, você já se confundiu? Tipo, tá vendo um espírito, tá vendo uma pessoa, você acha uma pessoa, mas era um espírito? Ou você consegue ver nitidamente a diferença entre os dois? Cara, eu consigo porque são sensações diferentes. Se eu ver algo, eu sei o que eu sei que é e eu sei o que não é, mesmo estando na forma de uma pessoa. Entendi. Tá. Entendeu? Maneiro. Tá. Maneiro entre aspas, né? Porque É questão de energia, eu sou muito sensível pra energia. Sim. Então, sim, se eu chego num lugar e eu sinto que tem uma energia pesada, isso já me afeta fisicamente. Porque me dá enxaqueca, eu tenho crise de rinite, meu nariz começa a escorrer. Ainda Eu bem que fico teu mal. nariz não tá escorrendo agora. Eu fico mal. Eu fico mal, assim, energicamente eu fico mal, assim, eu fico derrubado. Então eu já sei, eu falo, pô, me alerta. Eu tenho muito isso já até falei em alguns episódios, eu tenho muito isso em loja tipo antiquário, Sei. que tem móveis antigos. Eu adoro móvel antigo, eu gosto de andar, dá pra pensar em cenário, pra alguma coisa assim. Pô, eu saio com aquela sensação de, caraca, mano, preciso deitar, tomar uma vitamina C, tomar um suco, uma limonada Sei. e deitar. Saca que você tá... parece que alguma coisa me drena muita Sim, energia, sim. sacou? Isso é uma parada muito louca. Isso acontece. Já aconteceu isso com você, não só em ambiente, mas com pessoas? Você tá num grupo de pessoas e chega um cara... Frequentemente isso acontece, Cara, né? frequentemente acontece. E é uma parada muito bizarra, porque raramente eu tô errado. Geralmente a pessoa é meio que... É, um lixo. A pessoa é uma pessoa ruim mesmo, assim. E raramente eu tô errado. Mas eu não... De cara, eu já... Se eu não gostar da pessoa, se eu sentir, eu já me levanto alerta. Aham. E eu vou levando aquilo ali, se a pessoa estiver fazendo parte do meu ciclo social ali e tiver amigos em comum e aquela pessoa estiver frequente periodicamente, eu não levanto alerta pra quem eu mais confio na hora. Eu deixo um tempo e vou aos pouquinhos, assim, juntando, vendo o que a pessoa tá fazendo, eu vou juntando tudo. Quando eu tenho base pra falar, quando eu tenho provas do que eu tô falando, eu falo, cara, ó, é isso, porque aconteceu isso. Mas, de cara, aí já entra no lado físico, né, assim. Mas, entra no lado de Maquiavel também. Exatamente, mas eu junto, mas eu fico observando. Não, claro, se eu não totalmente, gosto daquela porque presença. senão vira uma parada que parece uma cisma, né? Exatamente. Nossa, todo mundo que falando... Só você que não... o sertão. Eu vou deixando. E Sim. eu consigo, cara, é engraçado, porque quando eu tenho essas cismas, eu consigo desenvolver muito mais a minha habilidade de percepção. Então eu tô conversando com você, mas eu consigo prestar atenção no que ele tá fazendo com outras pessoas aqui. Sim. Ao meu redor. Então, mesmo conversando, eu sei exatamente o que ele tá fazendo. Eu gravo. Aí eu falo, cara, porque no dia ele tava falando com fulano, aí o pessoal, pô, mas eu tava conversando com você, nem percebi, cara. Eu falei, mas eu percebi. Pois é. Eu vou juntando, mas isso
aguça, né? Mas mais um Sim. sentido, assim. Eu tenho muito isso também. Tipo, eu sei reconhecer muito vampiro, assim, sabe? Eu reconheço muito vampiro. Reconheço vampiro no olhar, velho. É. Na rua você já viu que tipo de coisa? Só pra fechar. Na tua casa você lembra de mais alguma coisa assim que tenha te chamado muita atenção? Lá em casa tem uma história bem bizarra que aconteceu. Vamos às histórias brabas agora. Estamos fazendo só uma pincelada do que aconteceu, o que não aconteceu, pra gente pegar as histórias Não, beleza. agora. Na rua, Ah. vem mais dois momentos. Na rua e na casa de uma amiga minha, que Sim. essa minha amiga é espírita. E aí, na rua foi o seguinte, eu comecei a ver na rua coisas passando atrás de mim e meio que se escondendo. Então eu tava andando, eu olhava, eu via algo passando e se escondendo atrás de um poste, de um arbusto ou de um carro, que Como se seja. estivesse te perseguindo. Como se estivesse me perseguindo. E assim, eu não me incomodava, chegou no momento, passou a me incomodar. E eu falei assim, cara, eu não quero mais ver. Falei, não quero estar me incomodando, sabe? Sim. Começa a me incomodar, eu não quero. E aí eu parei. Essa foi a última vez que você teve. Foi, mas antes disso, na casa da minha amiga, eu tava com ela conversando e a casa dela, na sala, tem uma escada e nós dois vimos uma pessoa, uma menina de cabelo cacheado, morena, botando a cabeça na escada, assim, olhando pra gente e voltando, subindo pro quarto. Sim. E a irmã dela tem o mesmo perfil, as características são exatamente. Pensei que fosse a irmã dela. Eu até falei, Clarinha, foi você que veio na escada? Ela falou, não, eu tô no quarto. Aí minha amiga falou, não foi você? Porque veio uma menina aqui na escada igualzinha a você. E não era ninguém. Era um espírito, né? Sim. E essa minha amiga é espírita, a família dela é espírita. E você chegou a perguntar se ela, porventura, já teve uma visão dessa mesma menina na casa e tal, tudo mais? Porque às vezes pode ter sido uma irmã gêmea que não veio, sacou? Não, ela já viu outras vezes. Depois disso ela viu algumas vezes, mas nada muito presente ali fisicamente, não. Essa foi a vez mais forte. Foi assim, dava pra ver o rosto da pessoa, o cabelo, tudo. Era uma pessoa, só que não era a irmã dela. E só tava eu, ela e a irmã dela. A irmã dela tava no quarto e a gente na sala. Doideira. É. Aqui em casa já aconteceu uma coisa muito louca. Eu acho que eu nunca te contei isso. Estava lembrando de fenômenos que aconteceram comigo. Eu nunca vi, assim, tipo, já vi vulto, muita coisa, tal. Já aconteceu aqui em casa uma coisa muito engraçada. Antigamente, quando eu era pequeno, todo mundo morava no andar de baixo. Né? Essa aqui era outra casa, tal. Minha mãe pegou, reformou e tudo mais. E aí morava eu, minha mãe, minha tia e minha avó lá no primeiro andar. Porra, o que houve? Tava fazendo barulho, eu fui me ajeitar. Não, tu olhou pra cá, eu falei, porra, não vem não. Tá com medo? Mas, Nada, que isso. imagina, eu não me importo mais com essas paradas, entendeu? Eu também. Eu não me importo mais, porque Larguei. eu acho que em qualquer lugar vai ter, entendeu? Qualquer lugar. Ainda mais gravando o programa, cara, todo mundo que eu entrevisto, todo mundo que eu falo sobre, todo mundo tem relato. Então, assim, eu acho que o mundo espiritual é uma coisa que, tipo assim, tá sempre presente. Só que assim, cara, eu acho que você afasta as coisas ruins praticando bem, então com o seu humor legal, sabe qual é? Então, tipo assim, já aconteceu, pô, de eu estar numa época, tipo assim, porra, sair direto, beber muito e droguinha e tal. E aí eu começar a perceber que eu tava mais triste e tudo mais. E eu acho que isso pode atrair, Sim, sabe claro. qual é? Eu acho que você atrai aquilo que você emana, né? Então eu acho que independente disso, mano, se aparecer algum obsessor, alguma coisa assim, velho, vai aparecer e não vai ficar. Sabe qual é? Eu faço as minhas orações, todo dia eu faço minhas orações pra agradecer, pra dar glória a Deus pelas minhas coisas, minha vida, minha saúde, minha família, sabe qual é? Minha casa, minhas coisas. E eu acho que é mais ou menos isso. Então nada me abala. Agora, eu tenho situações que aconteceram com a minha mãe, que era médium, todo mundo virou evangélico depois, mas era médium, minha avó era médium, todo mundo de Umbanda e tudo mais. E foi muito louco, eu tava lá na casa de baixo, né, aqui no apartamento de baixo, aí são uma porta e duas janelas. A janela de lado era do quarto da minha avó, a janela do meio é a sala e a porta é a porta de entrada. Eu tava na janela do quarto da minha avó, minha mãe tava voltando do trabalho, eu vi o carro dela vindo, aí ela parou como se fosse entrar, olhou pra dentro e, pum, acelerou e foi direto. Aí eu falei, caraca, minha mãe foi aonde? Aí o gordinho, né? Pô, será que ela foi no McDonald's comprar alguma coisa? Né? Aí beleza. Passou 10 minutos e tal, minha mãe me ligou. Na época não tinha celular e tal, ligou pra casa. Aí eu falei, oi mãe, tudo bem? Aliás, tinha celular porque ela me ligou da rua, né? Aí eu falei, oi mãe, fala aí. Ela falou assim, vem cá, já foram embora?
Eu falei, já foram embora quem? Aí eu falei assim, pô, tá com visita aí, não tá? Eu falei, não, tô só eu e minha avó. Aí eu falei assim, não é possível, eu tava chegando em casa e a luz da sala tava acesa e eu vi um movimento, como se tivesse uma galera aí, e inclusive uma menina, tipo, de mais ou menos uns 10 anos, pulando, de cabelo liso, de rabo de cavalo, dançando no meio da sala. Aí eu falei, cara, não tem ninguém em casa, não tem ninguém na sala, e tá, a luz estava apagada, inclusive. Ela viu a luz acesa, sacou? Caraca. Isso foi muito louco, mas foi, pô, tipo, eu tinha, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, entendeu? E eu nunca mais esqueci isso. Isso foi muito louco. Mas, assim, eu me assusto mais com paradas que a galera fala e relata, do tipo assim, as portas se abrirem direto, muitos barulhos na casa, saca? Tipo, pessoas manifestando do nada dentro de casa. Isso é uma parada que me assustaria. Agora, tipo, bobeira, saca? Aí vamos Então, lá em casa, houveram 2 momentos em que eu... 2 momentos em que eu me assustei. Um momento foi que eu tava em casa, dormindo, tava indo deitar e eu comecei a ouvir barulho como se alguém estivesse tentando abrir a porta da sala. Sim. E aí eu falei, cara, tem alguém tentando abrir a porta. E já era de madrugada, assim, era meia-noite e pouco, 1 hora da manhã. Falei, tem alguém tentando abrir a porta da sala. E eu parei, gelei, assim, porque você pensa que é alguém, né? Pô, a pessoa entra dentro de casa, vai fazer o quê? Bandido, né, cara? Aí eu falei, cara, vou ficar quieto, não vou falar nada. Passou uns 3 minutos, cara, eu ouvi mais um estrondo na porta da sala. Estando tipo o quê? Uma batida, um porradão? Como se tivesse aberto a porta na maior força. Sim, pá! E abriu a porta, como se a porta tivesse batido na parede. Falei, mãe, entraram em casa, entraram, tem gente em casa. Meu pai levantou, falou, eu falei, não vai. Eu fiquei desesperado, falei, não vai. Acendi a luz, falei, não vai. Cara, ele foi, eu fui. O portão tava fechado, a porta fechada. Tava tudo normal. E eu ouvi o barulho, assim. O barulho foi tão alto que eu levantei e acendi a luz gritando. Sim. Mas alguém ouviu o barulho, não? Não, só eu. Caraca, que loucura. Só eu ouvi. Você tava dormindo e acordou com o barulho? Não, eu tava deitado. Eu tinha acabado de deitar. Aí tava conversando. Porque lá tem 2 quartos. Aí. Só que eu tava dormindo no quarto de trás. Meu pai e minha mãe estavam lá e tal. Aí a gente tava conversando, tava deitado, a gente conversando. E aí eu tava deitado. Comecei a ouvir um barulho na porta, como se tivesse um barulho de chave, alguém tentando abrir, barulho de maçaneta, mas na porta da sala. E aí, que não era a porta do meu quarto, era a porta da sala. E aí eu vi um barulhão, passou um tempinho, eu vi um barulhão, mais um porradão. Eu falei, cara, entraram em casa. Eu levantei desesperado, eu acendi tudo. Falei, não sai do quarto, espera. Teus pais falaram o quê quando você contou isso? Falei, gente, eu não ouvi nada. Não ouvi nada. Falar que não ouviram nada. Não tem o que falar. Nunca tentaram te internar, não? Estudaram a possibilidade da camisa de força? Pode ser. E aí eu falei, cara, e agora? Mas foi tranquilo. E uma outra vez tinha uma planta na minha sala, uma planta artificial. Sim. E diversas vezes. Isso demorou. Fiquei muito tempo vendo. Eu passava pela planta, no lugar da planta não era planta, era uma pessoa, um homem, com a capa preta de cabeça baixa. Um homem todo de... Não dava pra ver rosto, era tudo preto, assim, tudo muito escuro. E de capa, tipo um roupão, sabe assim, uma roupa grande, tipo assim. Sobretudo, tipo assim, sobretudo, né? E ele sempre assim, de cabeça baixa no lugar da planta. Sempre. E isso ficou meses e meses. Mas a planta tinha um formato? Não, era uma plantinha artificial, grande, tinha uns passarinhos pendurados, umas folhinhas, uns galinhos, mas ela era abertinha, ela não era cheia, não era uma árvore artificial. Era tipo... Não era nada que parece, sei lá, tipo taguiato ou o cérebro, tipo assim, olha, isso aqui parece não, é como se você fosse, sei lá, tipo, ver um cabideiro com um chapéu e um casaco e você perceber. Não foi isso. Não era isso. Não Entendi. era isso. Tá. Era nitidamente uma pessoa e a pessoa no lugar era maior que a planta até. Não Sim. era do tamanho. Que loucura. E por quanto tempo isso perdurou? Ai, cara, meses. E aí, vocês deram fim na planta? Aí minha mãe cheguei um dia, a planta não tava mais lá. Falei, fez cara, joguei fora. Ah, você chegou a falar pra ela? Cheguei, falei, mãe, joga essa planta fora. Me bateu um flash, um estalo, falei, joga essa planta fora. Essa planta veio de onde? Você sabe dizer? Ela soube te dizer? Não lembro. Se ela comprou, pegou de alguém? Não, eu acho que ela ganhou. Ela não comprou não, ela ganhou. Só não sei de quem. Porque às vezes algumas paradas dadas assim tem uma
né? Eu não sei de quem que ela ganhou, mas ela era no lugar. E assim, essa planta, ela ficava num outro cantinho. E eu via no mesmo cantinho Caraca. esse mesmo formato. Eu tirei a planta, botei no outro canto e eu continuava vendo. E eu só via à noite. Eu falei, pô, à noite, minha mente está confundindo, de repente, meu olhar, minha visão ali total. na periférica É. deve estar vendo uma outra coisa. Mas aí durante o dia também eu comecei a ver, depois de um tempo. Eu falei, cara, não é minha não, visão de periférica, noite, de não é um dia. reflexo, Esse da planta é muito louco. Eu já tive um problema desse com objeto, né? Foi num quadro. Que eu contei em algum episódio, galera, procurem aí. Maratona e Relatos Inexplicáveis pra vocês terem uma ideia. Agora, o que mais que você teve que você lembra, assim, de coisas que você já viu que foi pesado, assim, que você lembra? Então, cara, pesado mesmo. Aí começa a história que é pesado. É porque então, tô te interrompendo direto, mas não perca o fio da Não, meada tranquilo. não, tá? Eu faço isso naturalmente. Tranquilo, não, relaxa. Foi o seguinte, eu tava vindo de uma balada um dia e lá onde eu moro tem um bar, assim, mas é um bar botequim, boteco, Pé sujão mesmo. pé sujão mesmo. Onde as pessoas ficam até 6, 7 horas da manhã. E aí tinha um conhecido meu que ele tava ali e ele saiu dali. Tava saindo, eu saí do carro pra fazer, não sei se estava indo na farmácia, que era do lado, não lembro direito. Ele me pediu uma carona. Eu falei, beleza, tirou uma carona, te deixo em casa. Aí eu fui e deixei ele em casa. Ele tava com aquele cheiro misturado de cachaça, com cigarro, de botequim Sim, mesmo, sim, aham. entranhado. Ok. Deixei ele em casa e fui pra minha casa. Tudo certo. Dias foram se passando, e conforme eu ia dirigindo, do nada eu senti aquele cheiro Aham. no carro. E eu sozinho. Tomo banho, me arrumo, tacava desodorante, perfume no carro, tacava alguma coisa. Beleza, daqui a pouco eu senti aquele cheiro como se fosse uma presença, aquele Sim. cheiro forte. Não é o cheiro do olfato, Não é é. o cheiro... Porra, tinham passado dias. Como é que vai ser Ah, o meu olfato me enganando dias ali, sabe? No dia, de repente, eu poderia Sim, até. sim. Mais dias. Passando. Falei, cara, tem uma coisa errada. Aí eu falei com a minha amiga. Com essa minha amiga que tava na casa dela, que a gente viu, a menina que parecia a irmã dela. Sim. Ela falou, amigo, não faz isso não. Não dá carona pra quem você não conhece ou que você. De qualquer jeito, não. Porque a gente não sabe o que essas pessoas estão carregando com elas, a gente não sabe da vida dessas pessoas. E às vezes elas carregam espíritos obsessores e esses espíritos só querem uma brecha pra poder se apossar e sugar a energia. Volta não. Não, pode continuar. Ela falou assim, esses espíritos só querem uma brecha pra poder se apossarem ali, sugar energia, enfim, criar um caos na vida da pessoa. Então não faz isso, porque eles permanecem nesse lugar. São espíritos sem luz, são espíritos que precisam muitas das vezes de ajuda, mas eles ficam ali, eles são obsessores, eles estão ali para poder sugar as suas energias mesmo. Então não faz, se você está sentindo isso, esse cheiro durante dias, é porque ele está ali e alguma coisa está fortalecendo ele ali. Então se você sente é porque ele está sendo fortalecido ali. Então faz uma oração, faz uma prece e para que ele encontre o caminho, para que o ambiente fique limpo e que volte, enfim. Ela me deu mais dicas, eu segui as dicas e parei de sentir o cheiro depois de um tempo. Nunca mais senti nada. E o tempo foi passando, mas não um tempo muito longo. E começaram a acontecer coisas muito estranhas em casa. Eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a me sentir a minha parte de energia, né? A minha energia, eu comecei a sentir ela sendo muito sugada, as presenças sendo muito fortes, sendo muito presentes e me dando muitos sustos, sabe? Diversos momentos. E assim, como eu sou acostumado a ver, eu não sou uma pessoa que fica me assustando com qualquer coisa. Mas eu tava me assustando com qualquer coisa. Então eu falei, cara, eu não tô nada. Eu tô me assustando direto, eu não sou essa pessoa. E eu comecei a ver, a sentir, e mais do que ver, eu comecei a sentir muito. E esse é o pior pra mim, que ver, sentir. Porque é na sensação. Vira uma parada fisiológica. É que vira fisiológico. E, Vê como é que tá o ISO aí, Rodrigão. e aquilo ali tava começando a me perturbar. E aí eu lembro que passou um período, veio um carnaval, eu saí pro carnaval, fui trabalhar, e eu tinha feito uma comida em casa e fiz um macarrão com salsicha, comida básica, para rápido, né, pra não ficar no fogão. E beleza.
E deixei essa comida. No dia comi, beleza, comi tudo certo. Passei mal nem nada. Deixei essa comida na geladeira. E a geladeira, assim, pô, verão, a gente deixa a geladeira no mínimo pra ficar quase Sim. congelando as coisas. Então não vai estragar. Uma salsicha ali, um macarrão, 2 dias. Deixei a salsicha ali. Beleza. E aí, fui pro carnaval e tal. Nesse período, nesses dias de carnaval, eu voltei pra casa. E um belo dia eu tava conversando durante o carnaval, conversando com um vizinho. E a gente entrou nesse assunto, né, de fatos sobrenaturais, algumas experiências. Ele me contou algumas dele. E quando ele foi entrar pra casa dele, a gente tava. Porque a casa dele dá de frente pra rua principal e a minha nos fundos da vila. Sim. Quando ele foi entrar, tinha um pombo doente na frente do meu portão. Ele falou, cara, tem um pombo doente na frente do seu portão. Isso foi seguido do que tinha acontecido da carona que eu dei. Quando eu fui entrar em casa, eu me senti. Eu não conseguia. Eu não conseguia atravessar. Pra chegar no portão. E eu comecei a chorar, eu comecei a ficar desesperado. Comecei a chorar. Era algo muito, muito além de mim, assim, eu não sabia explicar. A minha energia foi embora. A minha vizinha até saiu no portão. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, cara, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela falou, fica calmo, faz uma oração, uma prece. Tá tudo bem e tal. Entrei em casa e quando eu cheguei na cozinha, eu fui abrir a geladeira, a salsicha estava estragada. Mas estragada com mofo. E dentro da Caraca. geladeira. E foi num processo de 2 dias. 2, 3 dias a salsicha As dentro da coisas geladeira. demoram mais a se estragar. Assim, Cara, na com mofo. geladeira. Com mofo. Mofo. Eu nunca deixei ficar as coisas nesse ponto. E 2 dias uma salsicha na geladeira que eu tinha feito, tava pronta, sabe? E a geladeira tava tão gelada que o caldo, né, o molho tava congelado. Não tinha sentido. E ela mofou. A comida estragou, o macarrão azedou. Eu peguei e joguei na lata do lixo. Joguei na lata do lixo da pia. Isso era umas 4 e pouca da tarde. Quando eu saí, fui trabalhar, porque geralmente no carnaval eu trabalho na Sapucaí, Sim. fico na Sapucaí. E quando eu voltei em casa de manhã, quando eu voltei pra casa de manhã, aí dormi. Quando eu acordei, deveria ser mais ou menos umas 3, 4 da tarde. Quando eu fui na cozinha e abri a lata, era tanto bicho, tanto bicho, tanto bicho. A panela que tinha ficado com o resto tava com bicho. A comida, tava tudo com Aquelas bicho. larvas. Mas era muito grande, era muito bicho. Eu nunca vi tanto bicho na minha vida. Não tinha comida, só tinha bicho. Caraca, que loucura. Só tinha bicho, só tinha bicho, só tinha bicho, só tinha Caraca. bicho. E eu vim de um período. Qual era a marca da salsicha? Só pra Cara, gente... não sei. E eu vim de um período dark, assim, meio Sim, sim. meio ruim. Por quê? Logo após isso, aí eu volto lá na carona, o espírito que a gente tava falando. Logo após isso, eu tava com os meus pais dirigindo na entrada da linha vermelha, cara. Eu rodei com o carro e eu tava devagar. A pista sem nada, não tinha chovido, não tinha nada. Eu rodei com o carro. Mais ou menos uma semana depois, eu tava dirigindo com a minha mãe. O pneu do caminhão se desprendeu e bateu no carro que eu tava dirigindo do meu lado. Que porra! Assim, foi um período. Premonição, o filme, Cara, né? foi um período muito. Eu fiquei tão assustado. Eu comecei a ficar tão assustado que eu parei de dirigir. Eu fiquei uns 2, 3 meses sem dirigir. Eu falei, eu não Caraca. quero dirigir. Eu não quero. Eu não quero. Parecia uma parada perseguitória, né? Sim, e aí logo em seguida veio essa questão da salsicha da casa. E aí a minha mãe tava viajando, eu liguei pra ela, falei, mãe, falei, cara, você sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Ela falou, gente, que isso? Que coisa estranha. Eu falei, olha, é isso. Tá acontecendo algo muito estranho, muito estranho. E aí, cara, eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei. Foi uma das coisas que mais me impressionou na vida, foi essa quantidade de bicho, de uma Imagina, comida que, assim, em menos de 24 horas, não, foi ela deu demais. bicho, sabe? Sim. Pessoal, a gente deu uma desligada aqui, a luz tá caindo, então a gente botou... Cara. Acendemos as luzes aqui e tal, e vamos continuar o nosso papo, tá? Aí vamos lá. Aí, realmente é impressionante a quantidade de bicho que deu pela situação. É claro que se for falar, por exemplo,
tentar dar uma de cético. Ah, beleza, tal, talvez a umidade da tua casa tenha para feito salsicha perecível, embutido, estraga muito fácil. Exatamente. Às vezes a temperatura com a umidade relativa do ar junto, tal. Mas se isso fosse uma coisa por conta da ciência, das condições climáticas do ambiente, tudo sempre estragaria na tua casa. Exatamente. Sacou? E a geladeira tava num grau, assim, tava no mínimo. Nada estraga, é difícil de estragar uma parada congelada, assim, sacou? É muito, muito louco. E aí, isso me impressionou de verdade, mas de verdade, assim. E você acha que tem relação a... Qual foi o gap, assim, de tempo da carona até esse dia da sua... Foram nos mesmos meses, assim, tal? Cara... Mesmo semestre? Foi no mesmo semestre. Não foi exatamente no mesmo mês, mas foi assim, nesse período decorrente de uns meses, aí eu não sei mensurar, mas de repente uns 2 meses, por aí. Eu acho que uns 2 meses, do período da carona até esse dia, né? Loucura. E aí foram acontecendo coisas, além disso, isso já tinha me impressionado bastante. Então aquilo ali foi algo que me marcou. Por tudo que já tinha acontecido, eu rodei com o carro, o pneu do carro, a carona, enfim, a comida, bicho. Falei, cara, alguém fez alguma coisa pra mim. Eu pensei, sabe? Eu falei, alguém fez alguma coisa pra mim. E eu tava me sentindo mal. E eu tava me sentindo mal. E eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha, pra uma outra amiga, chorando. E eu falei assim, eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo muito mal. Alguém fez alguma coisa pra mim, pra me fazer mal. Eu tenho certeza. Eu tinha certeza absoluta. Eu tenho isso, cara. Eu sei exatamente de coisas que acontecem. Eu não sou vidente, mas, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês. E quando eu for embora, se algo for direcionado a mim de maneira ruim, eu vou sentir. Sim. E em um certo momento, vai me bater o estalo. Falar, pô, foi em tal lugar que isso aconteceu. Ah, tá. E foram Você aquelas consegue pessoas reconhecer. foram aquelas pessoas que falaram tal coisa. Entendi. Eu consigo identificar isso, Sim, mas sim. não é, tipo assim, num espaço-tempo de um dia. Isso ela demora. acontece, tem um prazo. Isso vai acontecendo. E me bate o flash e eu falo, isso aconteceu tal coisa. Entendeu? As coisas vão se encaixando. O mentor espiritual te manda mensagem um pouco atrasado, mas manda. Mano, tem um delay, mas assim, eu consigo saber. E nessa questão, eu sabia que alguém tinha feito algo, sabia até quem tinha feito, né? E eu liguei pra ela chorando, ela falou, fica calmo, não vai acontecer nada, fica calmo. Falei, mas eu tinha certeza, eu tinha certeza, eu tenho certeza. Até hoje eu tenho Essa pessoa era o que? Era tipo, era da... Não, era uma pessoa que eu conhecia, não era uma pessoa amiga, assim, era uma pessoa que eu conhecia. Mas eu sabia, eu tinha certeza. E aí, o que você fez? O que você chegou a ter certeza depois de uma maneira mais concreta? A pessoa chegou e te falou? Não, porque eu cortei contato, cortei vínculo, cortei tudo. Eu me afastei totalmente, eu não quis mais papo em relação a nada. Você não soube de nada de fato que possa ter sido feito? Não, de fato que eu soube foi o que eu sabia. Que você mas sentiu. assim, foi algo tão forte que não foi algo criado, assim, vou imaginar que uma pessoa fez tal coisa. Não, nunca existiu isso. Sim. Não existe isso, entendeu? Às vezes é numa atitude, é num olhar, é numa parada que, tipo, não é a pessoa... Tem gente, infelizmente, que se aproveita da religiosidade pra fazer coisas contra os outros, entendeu? É uma coisa muito... É sempre uma polêmica quando a gente fala de religiões, principalmente de religiões de matriz africana, porque eu acho uma cultura linda e tudo mais. Papapá, tenho vários amigos meus que são devotos, eu já participei e tudo mais. Só que a gente não pode se abster do fato de ter pessoas que se aproveitam dos espíritos para fazer uma coisa de ruim para outras pessoas. Sim. Assim como na própria igreja evangélica, você tem pessoas que acham que são ali coladinhas com Jesus, mas estão ali, tipo, agorando o outro, falando, não sei o que lá, porque não, meu Deus não vai deixar não esse cara crescer, porque, sabe? Então é a própria pessoa que usa a própria religiosidade. 3 urubus passaram voando ali. Vamos ver o que é. E assim, é uma coisa que é engraçado de se falar, porque existe muito preconceito, uma correlação muito séria com essas religiões espíritas, né? E, o fulano é macumbeiro, não sei o que lá. Não, cara, mas também tem um filho do pastor, sabe? Que, tipo,
é invejoso pra caraca, Sim, e com claro. essa energia ruim ele emana coisas ruins pras outras pessoas. Exatamente. Saca? Então, assim, eu tô te fazendo essas perguntas pra você, pra gente tentar chegar num denominador comum, pra saber se realmente você teve essa visão. Porque eu já soube de muita gente, tipo, a minha mãe já foi avisada e tal na época, né? Que amigos dela, pai de santo na época, fizeram um trabalho, tipo, dentro de cemitério contra ela, sacou? E, tipo assim, não é preciso. Aí que tá. Não é preciso que você tenha uma briga de trocar golpe de espada pra pessoa fazer algo de ruim pra você. Não, a pessoa quando é má, por natureza, quando ela tem uma má índole, às vezes é uma paradinha, tipo, não gostei dessa pessoa que ela falou assim, eu levei pra dentro, tá ligado? E ela vai lá e pum, faz um trabalho espiritual pra ela e tum, soca, Sim, sabe sim. qual é? Claro. Às vezes eu fico também pensando, caraca, mano, porra, eu tô na minha carreira há mó tempão, parece que as minhas coisas demora a acontecer e tal. Só que eu não fico culpando só o lado espiritual das coisas, porque às vezes fui eu que mesmo que não permiti, fui eu mesmo que não trabalhei o suficiente, foi eu que não colei com a pessoa certa pra, tipo, que pudesse... Eu não ajudei a pessoa certa que provavelmente me ajudaria, saca? Então é muito relativo. Fatores. Por mais que eu acredite muito na energia cósmica das coisas e tal, na energia cósmica das coisas e tal, eu também sou um cara cético que acredito muito na ação e reação. Sim, com certeza. Sacou? Claro. E é muito brabo isso. Tomara que tenha sido resolvida essa parada, né? Essa coisa já tenha passado. Então, Né? Então o quê? ainda tem mais. Tem baita cacete. Hoje. Roll 'em. Action.